Olá, eu sou Gabriel Ricardo do Farol da Liberdade e mais um devocional. Bom dia! Nessa semana nós abordamos literatura, cultura e a Bíblia. E o devocional de hoje tem como tema Ana Karenina. Olá pessoal, tudo bem? Gabriel por aqui. Convidando vocês a curtirem aqui o vídeo, se inscreverem no canal, compartilharem. Isso tudo é de graça. Isso você consegue fazer apertando poucos botões, divulgando aqui o nosso trabalho, incentivando para que sigamos aqui, trazendo a palavra do Senhor, conversando com vocês toda a manhã, dividindo um cafezinho com vocês. Hoje, o nosso paralelo entre a cultura, a sociedade, a literatura e a Bíblia vai na direção do livro Ana Karenina, de Lev Tolstói, um clássico da literatura russa, e a história de um dos homens mais notáveis do relato bíblico, Salomão. E o texto base dentro da Bíblia é o texto de 1 Reis 11, do 1 até o 13, tá bom? 1 Reis, se você não encontrar por aí, 1 Reis é mole, vem depois de Samuel, tá? Você procura por aí, você vai encontrar, tá bom? Mole, mole, chega no texto, se você não conseguir, vai para o índice que você chega lá, tá bom? Diz assim, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou-se com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, as suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses. E o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de seu pai, Davi. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camos, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Também fez altares para os deuses de todas as outras mulheres estrangeiras que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Então, o Senhor lhe disse: já que essa é a sua atitude, e você não obedeceu à minha justiça e aos meus decretos, os quais ordenei a você, certamente tirarei de você o reino e o darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Esse é o texto da Bíblia que mostra o desvio de Salomão, ali no final, praticamente dos seus dias, onde ele busca por mulheres estrangeiras. Salomão é tido na Bíblia como um dos reis mais sábios da história de Israel. Ele, quando é ordenado rei, Deus aparece diante dele e Deus diz a ele: olha, me peça qualquer coisa e eu vou te dar. O que você me pediu eu vou te dar por amor ao seu pai, Davi. Era gente boa, era meu servo. E ele diz: olha, para governar esse reino em volta de tantas nações inimigas, com tantas dificuldades, eu quero sabedoria. E aí
Deus se agrada do pedido de Salomão e diz, olha, porque você me pediu sabedoria, eu vou te dar muito mais. Eu vou te dar riqueza, eu vou te dar domínio, vou te dar sabedoria militar e vou te dar um reino riquíssimo. Pelo pedido que você me fez. Então, ele foi ali grandemente abençoado por Deus. E aí, você cai aqui nesse texto de 1 Reis 11, na sua queda, pela influência das suas mulheres, esposas estrangeiras que Deus disse claramente, olha, não se envolva com o pessoal lá. Tome mulher da tua casa, de Israel, não tome de outros lugares, porque elas vão te desviar do seu compromisso comigo, com Deus. Mas não, ele não segue essa recomendação e se inclina e segue outros deuses, Astarote, Moloque, o terrível deus que pedia sacrifícios infantis, inclusive. Sua paixão pelas mulheres leva ele a ignorar os mandamentos de Deus, as orientações do próprio Senhor, que disse a ele claramente, não tome mulher estrangeira. E aí vem o início da sua decadência, primeiramente espiritual, levantando altares desses deuses em toda Israel para honrar suas esposas, e depois na fragmentação concreta do reino de Israel, depois que ele morre. E a perdição, o afastamento de Salomão da vereda verdadeira, de Deus, ela não foi imediata, não foi instantânea, foi um processo gradual, onde ele ia cedendo às suas paixões gradualmente. E com isso afastando-se do caminho de Deus. Ele coloca os seus desejos pessoais de domínio, de mulherada, de reconhecimento, acima da fidelidade que ele deveria ter a Deus. E isso traz para ele consequências terríveis. E aqui o Senhor até o adverte, olha, por amor a seu pai não vai ser pior para você. E aí quando a gente pensa na cultura, na literatura, há uma obra do célebre autor Tolstói, um dos maiores escritores da história da humanidade, Ana Karenina, que é um livro brilhante que você deveria ler. E no romance ali de Tolstói, a Ana, ela é uma mulher casada e se apaixona por um conde. O nome dele é Vronsky. E aí esse relacionamento é extraconjugal, porque a Ana já é casada, né? Isso tudo leva a Ana, esse envolvimento, essa paixão arrematadora, leva ela a abandonar sua casa, abandonar seu filho, de marido Karenin. E aí ela vive uma vida baseada nessa paixão que ela tinha por Vronsky. E no início ela acredita que quanto mais ela se entregasse a essa paixão, mais ela se entregasse fisicamente, emocionalmente para o Vronsky, ela teria mais felicidade, ela teria mais liberdade. Só que o que acontece, como no caso de Salomão, quando ele se perde adorando deuses estrangeiros, aquela paixão descontrolada, aqueles afetos desordenados, vão levando ela na direção da decadência emocional, social. Ela perde tudo que ela tinha ali, a relação que ela tinha frutífera com seu próprio marido. E a Ana, ela começa a ser isolada da sociedade. Ela se separa do próprio filho. E com o tempo, esse relacionamento que ela tinha de paixão com o Vronsky, ele vai se deteriorando, ele vai acabando, aos poucos, ela vai perdendo a conexão daquela paixão que ela tinha quando ela resolveu abandonar sua família por conta desse romance. E essa constatação leva ela ao desespero. Nesse momento que ela nota tudo que ela abandonou, tudo que ela deixou para trás para viver uma paixão, viver um amor, não gera nela o que ela esperava,
que era completude, liberdade. Tudo que ela buscava era isso. Fugir daquela vida de burguesa que ela tinha junto ao seu marido, de uma vida bacana que ela tinha ali com a sua família. Não, ela queria uma paixão, ela queria algo arrebatador. E, dando um spoiler, tá? Esse livro é muito antigo. Ela se sente tão aprisionada, ela se sente tão sem saída de toda aquela situação dela, que leva ela ao desespero e ela se joga na frente de um trem. E mostra o profundo narcisismo da Ana, né? Descrito nesse livro brilhante de Tolstói, um romance que você deveria ler. Então a paixão, tanto para Ana Karenina de Tolstói quanto para Salomão, eles estão em posições de sucesso, estão em posições de destaque, de honra, estão destacados da sociedade. Salomão, rei sábio, poderoso, Ana, uma mulher profundamente respeitada na sociedade russa. E aí, por um instante, por suas paixões, os dois são conduzidos à queda. Eles caem por conta das suas paixões, não considerando as consequências, tanto morais quanto espirituais, dos atos que eles tomam, né? Salomão se perde por seguir ali, querer ter uma cama multicultural com mulheres de diversas nações, por mulheres estrangeiras que adoravam outros deuses. E Ana se entrega a um amor proibido, a um amor da paixão arrebatadora que ninguém pode saber, que destrói a sua família, que deixa um filho sem mãe, que deixa um marido sem esposa. Ambos são imprudentes. Na busca pela satisfação dos seus desejos e do seu próprio ego, das paixões, ambos tomam decisões, para no mínimo dizer, imprudentes. Para não dizer decisões idiotadas, de surto, de síndrome de Lúcifer. Eles ignoram a lei de Deus. Eles se desviam desse caminho, dessa vereda, do caminho, verdade e vida que é apontada por Cristo. E a sabedoria de Salomão acaba sendo ofuscada, acaba sendo escanteada pela própria incapacidade que ele teve de controlar os seus impulsos imediatos. Um homem tão sábio, um homem que pede sabedoria a Deus, surta e se perde na sua própria sabedoria, no seu próprio coração. A Ana, de uma maneira parecida, análoga, complementar inclusive, toma uma decisão de surto, onde ela abandona seu marido, abandona filho, para seguir uma paixão. E ela acredita que o amor, essa paixão, ela justifica tudo o que ela fez, né? Só que a escolha dela leva ela ao colapso, a perda, inclusive, do vínculo com a sanidade. Ela dá fim à própria vida. Isso é muito comum enfim, na literatura, né? Até em séries, filmes, novelas. Isso foi muito comum na construção da Globo mesmo, de alguns personagens, onde você, pelo enredo da trama, é levado a simpatizar com aquela paixão arrebatadora que acontece entre uma protagonista e um sedutor, um Dom Juan, um Casanova, ou o contrário, um homem casado com a sua família, que de repente é arrebatado por uma mulher maravilhosa. E ali aquela narrativa vai levando as pessoas a, inclusive, simpatizar. Nossa, não, eu queria um amor assim. Meu marido aí, barrigudo no sofá. Eu queria um amor de verdade. Um cara bonitão, fortão, pra me pegar nos braços.
me levar na praia, me pegar na areia, ou um cara que queria uma mulher bonita, sensual, que viesse até ele jogasse ela no chão e abdicasse de tudo que ele tem em função de uma paixão. Isso é muito comum no imaginário popular. Só que a consequência aqui, desses casos em particular, tanto de Salomão quanto da Ana Karenina, apontam para a decisão de Salomão abandonar a Deus, adorando outros. E Deus mostra para ele que as consequências do que ele fez de buscar mulheres estrangeiras e fazer tudo isso vai culminar na destruição do seu reino, que será dividido. E Salomão termina aqui no final do capítulo 11 em plena decadência espiritual. A Ana, por outro lado, vai sofrer essas consequências também. Ela perde tudo, perde seu status, afasta-se de tudo. E aí ela se vê insatisfeita com tudo aquilo que ela fez. Ela mesma buscou essa paixão arrebatadora, ela foi atrás, ela abandonou tudo e quando ela chegou lá, ela viu que essa paixão não era o que ela de fato esperava. Que essa busca pela satisfação imediata não trazia para ela completude. Não, era só um surto, era só... Tem um termo, eu não sei se é o termo mais adequado para eu usar por aqui, mas uma aflição, né? Uma inclinação braba, né? De vontade de satisfazer-se sexualmente. E aí ambos, através dessas paixões, seguiam pelas emoções. E o coração humano é traiçoeiro. Afastam-se de tudo, da sua família e de todos esses compromissos. É uma verdadeira rebeldia. Ambos sabiam dos seus limites, ambos sabiam das suas responsabilidades e das expectativas que haviam por eles, né, deles. Salomão como um rei, um homem de grandes responsabilidades do ponto de vista de um legislador, um grande rei. Ana, mãe de família, mulher, esposa. Ambos abdicam de tudo e se rebelam. E aí a importância de você analisar a escritura de uma maneira complementar. Essas histórias aqui, a história de Salomão, é uma história que aponta para o nosso próprio coração. Elas poderiam ter sido tiradas do texto bíblico, inclusive, não é? Se você pensasse, não, aqui era para ter só cordeirinho, só gente maravilhosa. Por que contar esses podres de homens de Deus, de mulheres de Deus? Para mostrar que todos nós estamos sujeitos a esse tipo de coisa. A Bíblia, a pessoa de Cristo, nos orienta que nós devemos nos submeter, nos colocar sobre o senhorio das vontades do Senhor, das vontades de Deus, buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. É dito por Jesus no Sermão do Monte, Mateus 6,33. Quando nós deixamos as nossas paixões, as nossas inclinações, os nossos desejos tomarem a rédea, pegarem o volante do carro, ao invés de obedecermos esses princípios do manual, o risco de bater no poste está sempre em toda a esquina, em toda a curva. Então, a grande reflexão que eu gostaria que você tivesse a partir da leitura desse texto aqui em 1 Reis e desse romance clássico de Tolstói é o quanto custa a desobediência. Salomão e Ana fugindo de suas responsabilidades e pagando um preço por essas desobediências.
sofrendo consequências concretas. Na nossa vida, a desobediência a Deus, os pecados, andar em caminhos erráticos, afastam-nos de Deus, nos levam para caminhos impensáveis, apartados da paz, apartados da vida plena que Ele nos prometeu através de seguirmos ali a sua palavra, né? Através da obediência à palavra do Senhor. Obedecendo, temos vida e vida em abundância, vida boa. Às vezes não uma vida rica, uma vida pródiga, uma vida de ostentação, uma vida de mulherada, igual pica-pau, né? Iates, mulheres, mansões, mulheres, dinheiro, mulheres. Não. Não é isso que Deus nos promete. Deus nos promete paz de espírito. Uma paz que transcende todo entendimento e que silencia essas paixões em nosso coração. Você não tem necessidade de todas essas coisas quando você é preenchido, quando o seu corpo, como santuário do Espírito Santo, está pleno da presença de Deus. Você não precisa dessas coisas. Você precisa só do suficiente. E Deus já sabe. Buscando o reino do Senhor e a sua justiça, todas as outras coisas são acrescentadas a você. Tudo que você precisa. De nada terei falta. É como diz o Salmo 23, que o Senhor é seu pastor. E de nada você terá falta. Tenha em mente isso. Avalie no seu coração quanto isso tem tomado do seu tempo, das suas emoções, o quanto seu coração e as suas paixões têm te levado para caminhos erráticos. Em nome de Jesus, reflita acerca disso. Oremos. Pai, obrigado por essa reflexão. Obrigado por esse tempo de percepção, que ao olharmos para dentro de nós, vejamos a extensão da nossa própria maldade, a extensão das nossas próprias paixões. E uma vez que, tomados por esses sentimentos dúbios, por esses sentimentos de dualidade que batem no nosso senso moral e batem nas paixões e que nós sabemos o que é certo e fazemos o que é errado, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, plena misericórdia, para que não possamos errar, Senhor. Para que não olhemos o erro como uma possibilidade. Para que uma vez, com o pé na vereda, habitados pelo Santo Espírito, sejamos capazes de vencer as tentações e vencermos os pecados. Pois o Senhor nos dá saída para cada uma das tentações que temos, Pai. Temos plena certeza disso. O Senhor não nos deseja como pecadores, mantendo-nos pecadores. O Senhor sabe da nossa natureza que é má, mas nos dá mecanismos para vencermos isso e vencermos os nossos pecados através de uma vida de consagração, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abençoa-nos para tal. Amém. Vá para o seu dia em paz, volte aqui amanhã, teremos mais um devocional voltado a isso. Cultura, literatura e a Bíblia. Até lá.